Em sua primeira crise, em pouco mais de 2 semanas, como ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski afastou a direção da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde 2 presos fugiram na madrugada de ontem. Lewandowski escolheu o interventor para dirigir a unidade, mas não revelou o nome por questões de segurança. Vamos deixar muito claro, ontem aqui no Linha de Frente, nós fazemos esta crítica. Como é que sai o Tatu e o Deizinho fugiram pelo ar? Ou seja, pularam o muro, saíram pelo teto e foram embora. Sem colaboração é muito difícil. Se o Tatu fugisse debaixo da terra, eu até iria aceitar. Mas o Tatu dando uma de Homem-Aranha, com certeza acho que teve colaboração. Em entrevista ao jornal Folha, o juiz Walter Nunes, corregedor da prisão de Mossoró, disse que, sem dúvida, esse foi o episódio mais grave da história dos presídios de segurança máxima do país. Quer dizer, não devia nem existir segurança máxima, né? Devia ser segurança óbvia. Com um presídio que não tem segurança? O que é um presídio de segurança mínima? Que é fácil fugir? Vamos chamar, então, a nossa repórter. A Lidiane já está no ponto? Então, vamos girar um pouquinho a nossa mesa. Eu vou começar com o Diego Tavares. Diego, um presídio de segurança máxima, eu entendo que o máximo aqui, esse qualificativo, diga respeito a um presídio que tem ainda mais elementos de segurança. Agora, ele foge desta maneira. Eu estive visitando em São Francisco o presídio de Alcatraz, que hoje está desativado. Pô, os presos ali fizeram uma coisa muito engenhosa. O cara conseguiu passar por um encanamento fino com uma colher, ou seja, ele levou meses planejando. Agora, eu não estou entendendo, olha aí, ele pulou essa grade, saiu pelo ar, ninguém olhou, não tem vigilância, não tem polícia penitenciária aí. Me diga uma coisa, nós tínhamos dito, ninguém sai, eu não quero fazer juízos antecipados, mas ninguém sai de um presídio de segurança máxima sem ter colaboração dentro. É importante que se diga. Portanto, está correto o ministro Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, ao determinar o afastamento cautelar. Se ele não tem responsabilidade, tudo bem, mas é uma medida administrativa, não está se fazendo um juízo antecipado de culpa, mas é preciso apurar as questões. Diego Tavares, o tatu que voa. Pois é, professor Capês. Como é que é isso? Boa tarde ao senhor, boa tarde, comandante Farinaso, Bom dia. meu amigo Ronaldo, meu amigo Guilherme e a nossa audiência aqui do Linha de Frente. E é verdade, professor, essa análise gramatical que você fez é muito pertinente, porque quando a gente fala no presídio de segurança máxima, pelo próprio termo, nós podemos constatar que é o máximo de segurança, o máximo de tecnologia, enfim, o que nós temos o grau mais elevado da possibilidade de manter alguém encarcerado, e ficou claro que a segurança máxima brasileira não é capaz de fazer frente ao crime organizado. E você fez uma outra análise muito importante, professor, que é a respeito da possibilidade de uma colaboração. E quem também tem essa opinião é o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que é um dos maiores especialistas em segurança pública do país e disse categoricamente que sem o auxílio de uma pessoa interna do presídio, não seria possível que essa fuga ocorresse. E nesse contexto todo acerta também o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, em afastar do cargo o diretor do presídio, porque afinal não dá para a gente manter num cargo desse alguém que protagonizou esse lamentável episódio, o primeiro episódio de uma fuga de um presídio federal no país. Agora é aguardar qual será o próximo passo, né? Porque o Lewandowski acertou até aqui, mas é necessário uma apuração séria, uma apuração que mostre como isso ocorreu, porque é aquela coisa, né? Depois que abre a porteira, a boiada inteira passa. Então, o Estado brasileiro não pode passar esse recado para o crime organizado que os nossos presídios de segurança máxima são violáveis. E só para rememorar um termo que é muito utilizado, né, por aí, nunca antes na história desse país aconteceu uma fuga como essa. Exato. E olha, o coronel Robson Farinaso, nós tivemos, o ano passado,
uma crise de segurança pública enorme no estado do Rio Grande do Norte, com as ruas sendo tomadas, ônibus incendiados, o crime organizado tomando conta do estado. O presidente da República teve que se deslocar até lá, o presidente Lula, para falar com a governadora do Rio Grande do Norte. E esse é o indício. O crime organizado, ele está se fortalecendo a cada dia e dentro dos presídios, dentro dos estabelecimentos carcerários. Isso não se consegue uma fuga dessas sem um poder de corrupção muito grande, que deve ter sido muito dinheiro para que o sujeito arrisque jogar fora a sua carreira, e não estamos dizendo quem se envolveu especificamente, nem o diretor do presídio, estamos acusando ninguém, mas com certeza, pela experiência, teve colaboração interna mediante pagamento de propina. Pois é, Capês, eu penso que é necessário a realização de um inquérito bastante minucioso, porque nós temos que lembrar uma coisa, né? Algumas falhas de segurança, e você apontou bem, eu acho que sem colaboração interna ninguém foge. Algumas falhas de segurança que existem nesse presídio podem estar presentes em outros presídios de segurança máxima no Brasil. Então, acho que o inquérito, além de apontar responsáveis, ele tem que indicar melhorias, ele tem que mostrar as falhas, tá? E todo esse sistema precisa ser revisto. Agora, uma coisa que a gente não pode negar, eu já falei em várias intervenções aqui no Linha de Frente. Você colocou bem, né? Uma fuga dessa deve ter custado muito dinheiro. Só que o que é muito dinheiro para mim, para você, para o cidadão comum, não é muito dinheiro para o crime organizado. Tá? Esse pessoal realmente, eles movimentam uma quantidade de recursos enorme e que jamais, né, poderia ser operacionalizado se não fosse a conivência de bancos. Então, eu acho que também precisa haver uma legislação mais forte nesse sentido, de ver até que ponto o sistema financeiro colabora com essas entidades. Guilherme Mendes, eu sempre, todo final de semana, eu indico um filme. O filme que eu vou indicar esse final de semana é um de 2017, Escobar, a Traição. Toda a trajetória de Pablo Escobar, um filme excelente, um pouco violento, mas de muita ação e verídico, colocando exatamente os pontos como ocorreram. E ali se mostra o poder econômico do narcotráfico, os narcomilionários do cartel de Medellín, do cartel de Cali, e hoje, por exemplo, primeiro comando da capital, em São Paulo, o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, já são organizações listadas entre as maiores máfias do mundo. Como resolver essa questão? Quando você prende o sujeito num presídio de segurança máxima, ele continua com o seu poder de compra, de corrupção e poder de organização de ações criminosas. Como fazer, Guilherme Mendes, na sua avaliação, você que já foi da controladoria do município e sabe lidar com esse tipo de apurações? Capês, você pontua muito bem, e o que a gente está vendo agora no Nordeste, vimos também há 2 ou 3 anos no Maranhão, é um alinhamento entre duas grandes facções, né, do crime organizado brasileiro. Então, você citou aí o PCC e o Comando Vermelho, e entre outras facções que atuam lá no Norte e Nordeste e que acabam propiciando esse tipo de situação. O Dr. Robson citou muito bem, quer dizer, a saída passa necessariamente pela inteligência. E a inteligência para sufocar financeiramente as organizações, para entender como é que essas conexões se dão, tanto no que diz respeito à lavagem de dinheiro, a tráfico de influência dentro do poder público, não é, para facilitar um ou outro remanejamento, decisões muitas vezes internas e jurídicas, né, judiciais, que a gente também tem notícia de que ocorrem. Então, quer dizer, atacar tão somente a melhoria da segurança do prédio, do presídio, não é um problema, e isso não é custoso. O que dá trabalho, o que é difícil, é exatamente isso que você falou, como desmantelar a grande estrutura do crime organizado, que hoje conta com dinheiro, conta com gente infiltrada nas polícias, no Poder Judiciário, no Ministério Público. Então, quer dizer, é importante, você citou aí o caso do Escobar, e isso aconteceu na Itália, aconteceu em máfias em todo o mundo, não é?
a capilaridade dessas organizações vai entrando para dentro da sociedade de uma maneira que chega uma hora você não controla. Então tem deputado, tem vereador, tem prefeito, chega uma hora que você já não sabe mais de onde vem o dinheiro muitas vezes vem de uma origem pública, não é? Por meio de organização social, por meio de doação de emendas parlamentares. Então, quer dizer, é necessário, sem dúvida, e aí eu corroboro integralmente o que o Dr. Robson falou, o investimento pesado tem que ser inteligência. Inteligência na segurança pública é, acho que, um dos maiores déficits do Brasil e nós só vamos superar essa questão na hora em que a gente deixar de correr atrás do bandido e for atrás realmente do caminho do dinheiro. É isso que a boa prática mundo afora nos ensina, né? Ronaldo Pagotto, nós temos aqui no Brasil várias facções criminosas muito bem organizadas. Tem Amigo dos Amigos. Nome sugestivo, não? Quer dizer, estão dispostos a tudo. Comando Vermelho, mais antigo. Terceiro comando, primeiro comando da capital, primeiro comando mineiro, Paz, Liberdade e Direito, comando Norte e Nordeste. Ou seja, essas são facções que têm nome, são batizadas, tem bandido que fica famoso, se glorifica o criminoso. E hoje essas organizações estão legalizando todos os seus investimentos. Eles têm postos de gasolina, restaurantes, lavanderia, é lavanderia mesmo de roupa, não é lavanderia de dinheiro, e tudo funciona perfeitamente. Quando assumiu o PROCON, nós fizemos uma operação só em postos tidos como do PCC. Não temos prova, mas esse posto é do PCC, então vamos chegar nesses primeiro. Baixamos esses postos, fazendo uma operação com a polícia. Tudo regularizado. Os preços direitinho, qualidade do combustível, porque o negócio deles é lavar um dinheiro que já existe. Quando chega nesse ponto, como é que você vai desmantelar essas organizações criminosas? Algumas pagam faculdade de direito e curso preparatório para formar candidatos com chances de passar no Ministério Público e na magistratura. Você faz uma checagem, o sujeito é jovem, não tem antecedente. Você não sabe qual que é o background dele. Quando chega nesse ponto, fazer o quê, meu amigo Ronaldo Pagotto? Você vem do setor bancário, o Robson Farinazzo disse também que muito dinheiro passa pelos bancos, é lavado. Como é que está essa questão também da fiscalização do setor bancário, da lavagem de dinheiro que passa pelo sistema financeiro? Boa tarde, Capês, boa tarde, audiência, boa tarde, os meus colegas aqui, debatedores. Eu sou advogado. Não, eu sou advogado e advogado sindical. Mas você é advogado do sindicato dos bancários, você tem contato. Sindicato dos Trabalhadores da é verdade, dessa vez. Mas eu queria me somar nesse debate. Eu acho que esse debate ele tem muitos aspectos importantes, dentre eles esse de perseguir o dinheiro. Isso é um trabalho de inteligência, é um trabalho de alteração legislativa que precisa ser feito para que isso tenha mais eficácia na prática, né? O Brasil, eu já falei isso nesse programa. Esse debate, inclusive, é um debate que está em toda a sociedade sobre a questão de segurança. Nós temos que ter duas dimensões importantes que eu acho que precisam ser sempre resgatadas. O primeiro é enfrentar uma perspectiva que eu chamaria de um certo populismo no debate sobre segurança pública. Esse debate de populismo da segurança pública é sempre tem que aumentar a pena, tem que aumentar a prisão, tem que aumentar isso, tem que aumentar aquilo. Entendo esse debate, mas ele não enfrenta e você não tem um modelo que dê conta nessa perspectiva de resolver o problema. O segundo, eu acho que é o debate mais sério e o debate mais correto, que é tratar de maneira sistêmica. O Capês trouxe aqui. Ele enumerou 5, 6 nomes das mais famosas. Mas, Capês, são mais de 80. São mais de 80 organizações que atuam no território brasileiro, que são associadas ou não são associadas, estão em guerra ou não estão em guerra entre elas. E, de alguma forma, se você não tiver um enfrentamento sistêmico também a isso, ou seja, não adianta ficar a polícia do Estado, tem que interligar, tem que ter uma conexão maior entre o sistema de segurança pública, tem que ter uma integração maior entre o sistema de inteligência, maior fortalecimento dos aparatos de inteligência certamente vai ajudar e enfrentar isso de uma maneira... Agora, uma observação sobre essas penitenciárias, né, esse sistema. São quase 20 anos, Diego. As primeiras 2 fugas. Claro que nós temos que nos preocupar.
Mas elas não indicam, pelo menos eu estou dizendo a priori aqui, nós estamos falando hoje, 15 de fevereiro, 2 fugas no sistema de segurança máxima que o Brasil tem e que esse sistema está... Dentro desses sistemas estão os principais operadores do crime organizado no Brasil. Os principais estão nesse sistema. E são 2 fugas em quase 20 anos. Eu acho que nós temos que nos preocupar, acho que o Lewandowski, ministro, fez corretamente uma proposta de revisão do todo o sistema interno dessas penitenciárias e acho que isso vai prosseguir e dar bons resultados. Mas acho que não temos por que se preocupar nesse momento com o estouro da boiada, porque eu acho que esse indicador, recentemente teve uma fuga nos Estados Unidos também dessa forma, pulou alambrado, não sei o quê, e não necessariamente significa que aquela penitenciária é uma penitenciária frágil. Aconteceu, o sistema corrige esse tipo de falha de segurança e prossegue, porque eu acho que essas penitenciárias elas são modelos e tem que estar no debate também de qual a perspectiva para elas, porque elas têm um nível de... suportam uma quantidade de criminosos, mas os demais estão espalhados pelas pequenas penitenciárias ou médias dos estados interligados no crime e comandando ainda os seus grupos criminosos, como já foi apresentado aqui. Olha, eu confesso que queria ter uma visão positiva, como tem o meu querido colega, o Ronaldo Pagotto. Independentemente de serem 2 fugas, eu acho que a metodologia, ela serve para ligar o sinal de alerta. Ou seja, o poder de corrupção das organizações criminosas, permitindo que sistemas de segurança, com estruturas de segurança máxima, sejam fraudadas pela falibilidade humana, que é o ponto frágil de qualquer estrutura de segurança. É ali atuando junto ao ser humano. E é claro, o ministro Lewandowski está de parabéns porque ele agiu com extremo rigor, e é preciso agir com extremo rigor para desestimular uma reação em cadeia. Veja, uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu banhos de sol, porque foi durante o banho de sol que houve a fuga. Visitas sociais e de advogados nos presídios federais, após a fuga dos detentos em Mossoró. A medida vale para hoje e para amanhã. Além disso, foram suspensas também atividades de assistência educacional, laboral e religiosa. Somente os atendimentos emergenciais de saúde seguem mantidos. Então, veja só, Diego Tavares, acho que aqui a questão importante é a seguinte: vamos fazer um diagnóstico do que aconteceu. Perfeito. Porque se isso for um projeto piloto que vai se repetir em vários outros estabelecimentos carcerários, nós temos que nos antecipar. Eu lembro quando o tráfico de drogas começou a florescer junto aos morros cariocas no governo Brizola, ia deixando, era uma questão social, estamos no início de redemocratização do país e nós perdemos a mão. A verdade é que nós perdemos a mão. E no sistema carcerário a mesma coisa. Nos anos 80, meados dos anos 80, eu era funcionário do extinto Tribunal de Alçada Criminal. Foi extinto já. Ele foi incorporado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu trabalhava com o juiz corregedor dos presídios, doutor Haroldo Luz. E ele denunciou e foi punido administrativamente por isso. A organização criminosa Serpentes Negras, que começava a atuar dentro da penitenciária de São Paulo. Isso em 85, mais ou menos. 92, nós tivemos o quê? O massacre do Carandiru. Ali no Carandiru, que organizações criminosas também começaram a tomar, houve uma reação também desproporcional e aconteceu o que vimos. E de lá para cá nós tivemos várias, principalmente em 99 e 2000, começando a florescer o primeiro comando da capital. Então, é preciso enfrentar essa situação. Nós temos que começar a combater o crime organizado dentro do presídio. Perfeito. Porque se você prende o sujeito, prendemos, agora a sociedade está tranquila. Não, agora que ele vai começar a agir de maneira ainda mais letal. É quase uma prisão domiciliar, né, professor? É uma faculdade do crime, vai fazer pós-graduação em criminalidade. E mais, com o dinheiro que eles têm, eles podem corromper. É certo que o Pagotto disse, foram 2 fugas, mas a metodologia com que ela se deu, a facilidade com que eles saíram, só faltou abrir a porta para eles saírem.
Não é? O Tatu não teve o trabalho nem de cavar o buraco. O Tatu escapou sem Tatu cavar, e Deizinho são os dois bandidos. Não, eu fico me perguntando, escapou por um buraco no teto, como que ninguém viu? Um buraco em um presídio não se faz em 15 minutos, não se faz em 20 minutos. Se levam dias para se cavar um buraco dentro de um presídio. Mas saiu voando que nem o Besouro Verde? Como é que é? O Tatu... Eu estou curioso. Não é Tatu, tem que mudar. O vulgo dele é Pombo, tem que ser Pombo agora, porque Tatu ele não é. Mas, professor, eu acho que nesse ponto, em relação a essa portaria do Lewandowski, ele já começa a dar um passo que é um pouco contestável. Porque, como nós dissemos aqui, a possibilidade do que realmente tem ocorrido ali, certamente foi o auxílio interno, o auxílio de um funcionário de dentro desse presídio que prestou assistência para que esses criminosos fugissem de lá. Então, eu acho que não principalmente aí, evitando que advogado fale com o cliente, até para gerar nulidades nesses processos do qual esses presos respondem, que pode beneficiá-los no futuro, acho que não é esse o caminho. O caminho mesmo seria uma grande sindicância interna, apurando quem é quem, a vida de cada um dos funcionários e cada uma das pessoas que tem acesso às dependências dessas penitenciárias. E eu queria colocar outro ponto no nosso debate aqui, porque no campo liberal muito se fala na privatização das penitenciárias. Isso é sempre rechaçado sob o argumento de que no setor privado a corrupção é muito maior que no setor público. Partindo dessa premissa do possível auxílio de um funcionário público que trabalha dentro desses presídios tem auxiliado essa fuga, eu acho que já passou da hora de nós repensarmos também nessa questão e na possibilidade de privatização dos serviços penitenciários, porque nós temos, de fato, um sistema prisional falido. Nem as nossas penitenciárias de segurança máxima estão conseguindo segurar os presos. Imagina nesses presídios, como o professor Capês brincou aqui, nos de segurança mínima. Já estão tomados, já são uma casa do crime. Muitas vezes os próprios funcionários não podem acessar a totalidade das dependências do presídio, porque só entram onde os líderes de facção criminosa permitem. Então passou da hora, como eu disse, de nós discutirmos a possibilidade de privatização dos presídios para testar outro modelo que tem, acho que, chances maiores de dar certo aqui no Brasil. Eu cheguei a acompanhar um processo de privatização no governo passado, e o início de uma discussão sobre isso, a questão da hotelaria, ou seja, quem vai cuidar da roupa, da comida. Não digo da questão, óbvio que ela é indelegável, porque é questão de soberania, né? A execução da pena, isso não pode ser delegado, mas os cuidados internos do presídio permitiriam, talvez, que fosse melhor, mais bem aproveitado o trabalho do preso, que é um direito dele, e esse trabalho remuneraria a empresa que cuida dessa questão da só um ponto, da hotelaria. Só para acrescentar, a partir do momento que uma empresa privada também entra nessa dinâmica do sistema prisional, ela passa a ter mais responsabilidade hoje que não pode ser cobrada do Estado. Num caso como esse, se uma empresa privada deixa que criminosos perigosíssimos fujam das suas instalações, ela certamente responde a isso financeiramente, inclusive perante a sociedade. Muito bem. Olha, nesse momento a palavra é do Coronel Robson Farinazzo, mas, Coronel, comandante, desculpa, rebaixei, ele é comandante Robson Farinazzo. Vou sair daqui, Maria. Comandante, hein? Nós estamos recebendo aqui também os cumprimentos do deputado Roberto Moraes, foi meu colega na Assembleia Legislativa, ele trabalha na Pan News de Piracicaba, 99.5. Um abraço a você, Roberto Moraes, a todos os amigos aí de Piracicaba, Doutor Luciano Almeida, prefeito de Piracicaba, temos uma ótima audiência aí, né, nessa cidade tão próspera e, claro, cidade no imortal 15 de novembro de Piracicaba, do nosso sempre lembrado presidente, já saudoso, Romeu Ítalo Ripoli. Mas eu gostaria de ouvir agora o nosso comandante Robson Farinazzo. Nós estamos aguardando a entrada a qualquer momento da nossa correspondente em Natal, com mais notícias atualizadíssimas sobre essa questão gravíssima. Foram 2 presos que fugiram, mas um indício perigosíssimo de que pode se iniciar uma nova estratégia de burlar a segurança de presídios de segurança máxima. Portanto, atenção total e, claro, a palavra do nosso grande especialista, comandante Robson Farinazzo. Perfeito, Capês. É o horário da sessão da tarde, né? Não é um horário muito próprio para a gente contar história de terror, não, mas eu vou ser bem breve. Tem uma história nos Estados Unidos, um jornalista chamado Gary Webb. Ele ganhou até vários prêmios de jornalismo, mas depois que ele começou essa investigação, a carreira dele acabou e ele se matou, ele se suicidou. O que o Webb descobriu?
ele começou a levantar a ligação que havia entre o tráfico de drogas da América Central e o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A coisa bateu no Senado, foi um escândalo monstruoso, tá? Ele acabou com o casamento dele, depois perdeu o emprego e no final ele acabou se suicidando. Mas esse caso do Webb, tem até um filme, já eu vou pegar minha cota aí, você indicou um filme, eu vou indicar outro então, chama-se Kill the Messenger, Matem o Mensageiro. É a história verídica do Gary Webb. E aí você começa a ver a promiscuidade que existe entre tráfico de drogas, serviço de inteligência, política, né, e serviços bancários. A história do Gary Webb, ela é pavorosa, é uma história real e recente. A propósito, aconteceu nos anos Ronald Reagan, né, tão ao gosto de muitos aqui no Brasil. Muito bem. Meu querido, então fica dada a dica aí, Kill the Messenger, um filme, onde é? Netflix? Onde que é isso? Eu acho que só tem no YouTube. No YouTube, já tá. Kill the Messenger, tem também Pesado. Escobar, a Traição e Gaiola Mental, porque